Olá, bom dia a todos e a todas. É com muita felicidade que estamos aqui hoje na banca de defesa da Letícia Andrade, chamada As Práticas Informacionais dos Sujeitos em Relação ao Instagram da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo. Gostaria de cumprimentar a banca, membro externa, a professora Janice Rocha, da Unirio, com extensa publicação na área de práticas informacionais, acessibilidade, inclusão, as discussões sobre os sujeitos informacionais. Então, professora, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite, participou da qualificação e desse momento, né? Que então encerra um ciclo aí importante na vida da Letícia. A professora, membro interna, Ilaidiane, né, professora permanente aqui do Departamento de Ciência da Informação, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, que também tem uma carreira, extensa publicação aí na área das redes sociais, mídias sociais, também discute essa questão das relações do sujeito com as mídias. Então, professora, seja muito bem-vinda. Também participou da qualificação e deste momento, então, que encerra um ciclo na vida da Letícia. Bom, eu sou a professora Gabriele, orientadora, e Letícia, a palavra é contigo, fique tranquila, estamos todos aqui te vendo e ouvindo. Qualquer problema, eu te interrompo e aí, então, esclareço, né, a eventualidade. Mas no mais está tudo certo, né? A apresentação testada, áudio, vídeo. Sim. Então é com você. Obrigada. Olá, primeiro, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a banca, professora Janice, professora Iladiane, a minha orientadora, professora Gabriele, e a todos os presentes que disponibilizaram um pouco do seu tempo para assistir essa apresentação. Como a professora já falou, eu me chamo Letícia, faço parte do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e estou aqui para realizar a defesa da minha dissertação, intitulada como As Práticas Informacionais dos Sujeitos em relação ao Instagram da Biblioteca Câmara Cascudo. E vamos iniciar. Aqui eu trago o meu roteiro de apresentação, onde eu farei uma breve introdução a respeito da temática, vou destacar problemáticas e os objetivos de pesquisa, o referencial teórico que foi abordado, como também a metodologia utilizada, e depois vou trazer as análises que resultou também o produto da pesquisa, finalizando, trazendo algumas das minhas considerações finais. Bom, a princípio, na introdução, eu trouxe o contexto atual da sociedade, destacando a presença constante das mídias sociais no dia a dia dos indivíduos. Um estudo realizado pela Forbes no ano de 2023 afirma que o Brasil ele é o terceiro país que mais utiliza mídias sociais no mundo, ficando atrás somente da Índia e da Indonésia, totalizando cerca de 131,5 milhões de pessoas que estão conectadas às mídias sociais. Desse modo, a curiosidade a respeito da presença dessas plataformas no nosso cotidiano, ela vem aumentando cada vez mais. Então, tendo isso em vista, o primeiro passo a ser discutido na pesquisa foi o termo mídias sociais. Buscando conceituar de maneira eficaz, nós utilizamos a diferenciação entre rede social e mídia social dos autores Ceribelli e Paiva, que afirmaram que a mídia social é o meio que determinada rede social utiliza para se comunicar. Então, para as autoras, a mídia social ela pode ser considerada plataforma, enquanto a rede social é um determinado grupo de pessoas. Tendo isso em vista, com esse entendimento, nós optamos por utilizar as mídias sociais como termo para se referir a elas durante a dissertação. Chegando a isso, chegamos à relação entre a mídia social e a biblioteca pública. Assim como outras instituições, a biblioteca pública ela deve procurar se atualizar para buscar atender a comunidade da melhor maneira possível. Então, inclusive, um dos principais objetivos da biblioteca pública, segundo a IFLA, é promover o acesso à informação a todas as pessoas, sem nenhum tipo de censura e discriminação. Desse modo, disponibilizar o acesso através das mídias sociais, eu acredito que também seja um dever e uma preocupação para essas instituições. Bom, a abordagem
a partir das práticas informacionais dos sujeitos que frequentam a biblioteca, foi uma vertente que permitiu entender um pouco mais a respeito da relação entre sujeito, mídias sociais e biblioteca pública. Segundo Araújo, as práticas elas estão pautadas em aspectos informacionais socioculturais, formas coletivas de se relacionar com a informação, critérios coletivos de relevância, necessidade e etc., e os comportamentos informacionais individuais, o que possibilita entender a dinâmica do que acontece a partir do indivíduo para o coletivo, que no nosso caso seria a biblioteca como um todo, e o impacto disso na vida cotidiana. Esse conceito de cotidiano, ele também é abordado na pesquisa de forma mais breve, sendo discutido através do ponto de vista de Agnes Heller. A autora, ela afirma que a vida cotidiana, ela está no centro do acontecer histórico. Então, com sua rotina, seu fazer diário, sua efervescência, desordem e desigualdades sociais. Então, entender que esse conceito de vida cotidiana é muito mais profundo que o que a gente costuma associar ao de dia a dia, ao de rotina, e eu acredito que esse conceito também foi fundamental para o andamento da pesquisa. Bom, a Biblioteca Câmara Cascudo, por sua vez, foi escolhida para ser objeto de estudo devido à minha experiência de trabalho. Eu trabalhei na biblioteca há cerca de 1 ano e meio, e também por ser a principal biblioteca estadual do estado do Rio Grande do Norte, ou uma das únicas que estão abertas. A biblioteca ela foi inaugurada no ano de 1963 e funcionou de maneira ininterrupta até o ano de 2012. Nesse período, ela foi fechada para reforma, e essa reforma ela perdurou 9 anos, reabrindo somente no ano de 2021, que foi o ano em que eu comecei a trabalhar nela. E ela reabriu em um contexto completamente diferente do que ela fechou. Claro que, em 2012, nós já tínhamos a internet, já tínhamos as mídias sociais, mas não com o papel que elas ocupam atualmente. E essa reabertura, essa minha primeira experiência de trabalho me gerou essa inquietação, como bibliotecária, como pesquisadora, como pessoa, o que gerou a problemática da nossa pesquisa. Então, com a inserção das mídias sociais, a angústia das demandas de trabalho, e com muito estudo, nós moldamos essa problemática para como o Instagram da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo pode contribuir socialmente para a vida cotidiana dos sujeitos informacionais. Então, tendo em vista a problemática, a presente pesquisa ela tem como objetivo geral procurar compreender as práticas informacionais dos sujeitos com relação ao Instagram, visando um aperfeiçoamento dessa mídia social por parte da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo. Os objetivos específicos da pesquisa são identificar as postagens realizadas pela Biblioteca Estadual Câmara Cascudo e as métricas relacionadas a elas, analisar as práticas informacionais dos sujeitos na vida cotidiana em relação ao Instagram, investigar a percepção dos sujeitos informacionais sobre a contribuição do Instagram da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo e propor estratégias para a utilização do Instagram da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo, visando aprimorar sua influência e contribuição social para os sujeitos informacionais. Sabendo disso, o referencial teórico ele é formado por 3 seções principais. A primeira seção é discutida a abordagem das práticas informacionais, sua diferenciação com os estudos de usuários e o comportamento informacional, além de trazer também o conceito de sujeito informacional, que foi o termo que nós utilizamos no decorrer da pesquisa para se referir aos indivíduos. Na seção posterior, nós abordamos as mídias sociais, procurando entender o conceito desse termo e também seu impacto na sociedade, principalmente com foco no Instagram, que era o nosso objeto de pesquisa. E, por último, nós abordamos também a importância da biblioteca pública na sociedade atual e sua relação com as mídias sociais. Inclusive, nós trouxemos pesquisas que abordam as temáticas em conjunto, tanto o Instagram quanto a biblioteca pública. Bom, no que diz respeito à metodologia utilizada, a pesquisa ela é uma pesquisa social, de natureza qualitativa e de caráter exploratório. A pesquisa ela procura trazer a perspectiva das práticas informacionais a partir de um fazer etnográfico, onde ela busca entender de forma mais profunda
o universo que esses sujeitos estão inseridos. Por envolver pessoas, a pesquisa ela foi submetida ao Comitê de Ética, onde recebeu o certificado de apreciação e aprovação, e esse documento, inclusive, ele está disponibilizado na dissertação. A coleta de dados ela foi realizada por meio de entrevistas estruturadas, que continham um total de 17 perguntas, e também uma observação não sistemática do Instagram da biblioteca. A amostra da pesquisa foi composta por 11 pessoas, com idades que variavam entre 18 a 52 anos, com diferentes profissões, diferentes escolaridades, sendo 7 mulheres e 4 homens. A análise de dados, por sua vez, ela foi realizada por meio da análise de conteúdos, desenvolvida por Lawrence Bardin, em 2011. Bom, com relação à análise desses dados, elas foram divididas em 3 sessões, que tendo em vista a análise do Instagram da biblioteca e também as entrevistas que foram realizadas. A primeira sessão é a análise do Instagram da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo. A segunda é a relação dos entrevistados com as mídias sociais. E a terceira sessão é a análise da relação dos entrevistados com o Instagram da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo em específico. Bom, a primeira parte da análise ela foi realizada com o objetivo de compreender a tendência dessa mídia social da BEC, de forma que ela foi inicialmente uma análise do Instagram da biblioteca. Então, nós pesquisamos a biblioteca na rede social, buscamos o nome do usuário, existe uma página disponível, o nome do usuário da página é Bibliocâmara Cascudo. No período que ela foi analisada, o perfil apresentava cerca de 275 publicações e quase 4 mil seguidores. Esse número, com certeza, ele já foi atualizado hoje em dia. Bom, procurando entender mais a respeito do engajamento, nós observamos de maneira mais minuciosa a página da biblioteca. Durante os meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, procurando identificar essas postagens e interação com os seguidores. No quadro aqui que eu trouxe, existe o maior número de interações desses sujeitos informacionais em publicações voltadas para a divulgação de serviços e ações oferecidas pela biblioteca. Então, posts relacionados posts relacionados à divulgação de serviços, à oficina do livro e também imagens que registram as atividades da biblioteca no geral. Esses são os maiores níveis de engajamento da biblioteca. Então, esses números eles são refletidos tanto na quantidade de curtidas, quanto também na quantidade de comentários. São o maior número de comentários estão nesses posts. Por outro lado, as publicações referentes a horário de funcionamento, publicações mais informativas, horário de funcionamento, publicações de dia do servidor público, dia do jornalista, enfim, esse tipo de publicação, eles recebem menos curtidas e menos comentários no Instagram. Eles demonstram um menor número de engajamento. Já os posts com conteúdos mais recorrentes, como a divulgação do clube de leitura, que dentre as 2 publicações, 4 eram sobre o clube de leitura, eles demonstram um nível de interação mediano, com quantidade intermediária de curtidas e comentários. Então, nem é muito, nem é pouco. Bom, a seção 2, ela tem como foco compreender a relação desses sujeitos informacionais que frequentam a biblioteca com as mídias sociais, procurando conhecer o perfil desses indivíduos e a relação deles com as mídias, visto que esse foi um dos principais pontos de indagação para iniciar a pesquisa. Desse modo, entre os entrevistados, nós observamos uma predominância do público feminino, com 6 mulheres entre os 11 participantes, e, além disso, verificou-se uma faixa etária variante, entre 52 anos, entre 18 e 52 anos.
variou também a questão da escolaridade, da profissão, enfim. Então, ao realizar as análises, tendo em vista o tempo e o uso dessas mídias sociais, observou-se que existe, de fato, uma variação entre o tempo mínimo, que foi dito que era de 1 hora e meia, e o tempo máximo, que era 6 horas, fazendo uso dessas mídias. No entanto, as funções elas vão de acordo com o cotidiano de cada um desses indivíduos. Por exemplo, os entrevistados que afirmavam passar mais tempo nas mídias sociais são aqueles que disseram utilizá-las para estudo, assistindo videoaulas, procurando material de estudo. Porém, eu também achei interessante avaliar aqueles que não souberam especificar o tempo que passa nessa mídia social. Até porque eu acredito que não saber especificar o tempo em alguma atividade que você faz, que você passa, pode significar que ela já está tão intrínseca na sua vida que já é natural que ela aconteça, de maneira que escapa da nossa consciência. Então, o tempo ele não é levado em conta de tão rotineiro que aquela atividade passa a ser. Uma das entrevistadas, inclusive, relatou que no WhatsApp ela passa tanto tempo, no WhatsApp ela está tão conectada que ela nem nota o tempo que ela utiliza aquilo. E até porque as mídias sociais hoje em dia também são uma ferramenta de trabalho. Então, é difícil mensurar o tempo que você gasta em cada uma delas. No decorrer da apresentação, inclusive, eu vou trazer algumas falas que foram ditas no decorrer das entrevistas, porém eu não vou me ater a lê-las, mas é interessante para ilustrar o que eu estou falando. Bom, outra conclusão que nós, com as entrevistas, foi a utilidade dessas mídias, visto que, no geral, os entrevistados eles utilizam essas mídias como fonte de informação, lazer e trabalho. Porém, a maioria dos participantes, eles indicaram que o consumo de informação nesses espaços está voltado muito para os conteúdos que estão diretamente ligados a eles. Um entrevistado, inclusive, destacou que praticamente ele não usa as redes sociais em geral para essa finalidade, pois ele reforçou que a percepção dessas plataformas, elas em grande parte não são necessariamente associadas à busca de informação confiável e verdadeira. Bom, aqui nós chegamos na terceira sessão, que analisa a relação desses entrevistados com o Instagram da biblioteca em si. Essa análise ela foi dividida em 4 subseções, para que as ideias ficassem mais claras ao serem explanadas. Então, a primeira subseção foi a perspectiva dos sujeitos que já seguiam a biblioteca no Instagram, buscando identificar a visão que elas tinham da BEC e do Instagram da BEC. Foi visto que 5 desses entrevistados já seguiam a biblioteca e seus depoimentos indicaram que a presença das bibliotecas nas redes sociais é vista como um passo necessário para a atualização e ressignificação da biblioteca. Então, eles visualizam essa presença como um avanço, uma forma de atrair mais pessoas, tanto para o Instagram da biblioteca, quanto para o espaço físico dela. E acredito que esse entendimento foi um entendimento comum entre os 5 entrevistados. Em relação aos entrevistados que não seguiam a biblioteca, 6 desses indivíduos, a análise dessas percepções foi fundamental para entender os fatores que faziam com que eles não seguissem a mídia social, principalmente levando em consideração que eles conheciam o espaço físico da biblioteca. Então, dentre as falas, notou-se uma maior diversidade de opiniões em comparação aos que já seguiam a biblioteca, e um ponto muito importante foi que, apesar de entenderem a importância desse Instagram para a instituição, foram ouvidas falas que eles não entendiam, de fato, o lugar da biblioteca nesse meio digital, tratando até como algo aleatório de se ver, e não faz muita diferença na vida de cada um deles. Bom, no que diz respeito aos conteúdos desejados ver na página da biblioteca, cada um dos sujeitos levou em conta a sua necessidade informacional, tendo em vista o contexto no qual ele estava inserido
Então, assim, o concurseiro queria ver posts relacionados a concursos. O pessoal que participa do clube de leitura gosta das publicações relacionadas à indicação de livros. O professor queria ver os posts mais críticos, que propaguem o pensamento crítico, que gere reflexão, debate. Então, a maioria dos entrevistados tinha um ponto de vista muito particular, partindo da sua necessidade informacional. E não necessariamente levando em consideração, por exemplo, a biblioteca como um todo, para a partir daí dar dicas do que gostaria de ver. Desse modo, utilizando como base o texto de Greenhalgh e Alvarez, as autoras elas afirmam que as bibliotecas públicas exercem 4 funções nas mídias sociais, que são as funções informativa, cultural, educativa e recreativa. A partir dessas funções, nós desenvolvemos 6 perfis de sujeitos informacionais buscadores de informação. Então, o primeiro perfil é o perfil leitor, que busca conteúdos relacionados à leitura, indicações de livros, o próprio clube de leitura, enfim. O perfil educativo, ele espera conteúdos voltados para matérias escolares, dicas de estudos, colaboração com professores, enfim. O terceiro perfil, que seria o perfil informativo, ele procura informação utilitária. Então, informação de horário de funcionamento, evento, os dias de funcionamento, ações que acontecem na biblioteca, feriados, etc. O perfil crítico, ele busca um conteúdo mais específico, que fomente o pensamento crítico, que gere reflexões, debates, entre outros. O perfil cotidiano procura um conteúdo mais leve, tranquilo, do dia a dia, bastidores, conhecer a equipe da biblioteca. E, por fim, o perfil de trabalho, que busca uma oportunidade de emprego, as informações sobre concursos, vagas disponíveis, essas coisas. Bom, tendo em vista as entrevistas e a percepção desses sujeitos informacionais com a biblioteca e com o Instagram da biblioteca, procurando entender mais a respeito da imagem, para os entrevistados, foi pedido que eles descrevessem o Instagram da Beck ao visualizar a página do Instagram. Então, o termo que mais se destacou entre eles foram informativo, informação, acesso à informação, leitura, conhecimento, destacando que, de fato, a imagem da biblioteca, do Instagram da biblioteca, está, sim, vinculada a um dos principais objetivos da biblioteca pública, que consiste, de fato, em disponibilizar informação a todos. Então, existe essa visão e é o que eu considero muito bom. Vamos lá. Deixa eu só beber uma água. Sabendo disso, considerando o referencial teórico, as entrevistas, as análises, nós chegamos à construção do produto final da dissertação. O produto final da dissertação resultou em diretrizes para o uso de mídias sociais da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo. O documento ele tem como objetivo auxiliar e guiar os servidores responsáveis pela administração dessas mídias, buscando contribuir para o manejo eficaz dessas redes. Então, a ideia é tornar a comunicação entre instituição e comunidade o mais eficaz possível, disponibilizando informação de qualidade, de maneira segura, informação verídica, adequada e que chegue, que alcance essas pessoas de fato. Dessa forma, a primeira diretriz é conhecer os seguidores. A partir das entrevistas, nós notamos uma pluralidade entre os perfis dos indivíduos que frequentam a biblioteca. Então, conhecer esses perfis se tornou uma tarefa fundamental para segmentar as postagens da biblioteca com base nos interesses informacionais das pessoas que seguem. A segunda diretriz é o planejamento. Então, uma agenda para as postagens, visto que realizar as postagens diárias de maneira organizada e sistemática no Instagram apresenta para o indivíduo uma biblioteca organizada, estratégica, onde ela promove sua presença no ambiente digital, promove uma visibilidade institucional e alcança mais pessoas através das suas postagens, das suas ações. Então, o planejamento, ele possibilita a organização desses conteúdos.
Então, estabelecer o dia que vai postar, o que vai ser postado, deixa claro a intenção da biblioteca de comunicar ao público. Deixar essas postagens programadas também é uma ferramenta que possibilita que não atrapalhe a rotina de trabalho da biblioteca, principalmente considerando que provavelmente a pessoa que administra o Instagram da biblioteca é um bibliotecário que faz todas as outras demandas presentes na biblioteca. Então, para auxiliar, para que não atrapalhe as outras demandas também, esse planejamento é fundamental. No documento da dissertação, inclusive, eu desenvolvi um quadro de postagens que continha os conteúdos, o perfil que iria ser atingido e os dias que poderiam ser postados cada publicação. A terceira diretriz, ela é voltada para o que não deve ser postado. Então, assim, as bibliotecas públicas, elas se configuram como instituições comprometidas com a promoção ao acesso universal à informação. Ela é pautada por princípios de democratização do conhecimento, pluralidade de ideias e rejeição a qualquer forma de censura. Porém, quando se trata da comunicação institucional por meio das mídias sociais, especialmente utilizando a imagem da biblioteca, é necessário ter alguns cuidados quanto ao conteúdo que vai ser publicado. Então, a biblioteca ela não deve, por exemplo, postar nenhum tipo de conteúdo político que enalteça uma figura política. Um prefeito, um governador, um presidente, visto que ela estaria indo contra os princípios legais da Constituição brasileira. Então, é necessário ter um certo cuidado, um certo rigor com essas mídias. A quarta diretriz são as métricas e os feedbacks. Entre o principal uso das métricas, destaca-se a possibilidade de compreender quais conteúdos geram maior engajamento, visualização, compartilhamento, comentário, entre outros. Então, as métricas, elas permitem avaliar a evolução de seguidores, segmentar o público por faixa etária, localização, horário, o melhor horário para postagem e contribui para esse planejamento. Inclusive, o próprio Instagram, ele já disponibiliza essa ferramenta através do Instagram Insights, que permite a visualização desses números e o auxílio dessas métricas. Além das métricas, o feedback da comunidade também é fundamental para acompanhar a evolução dessas mídias sociais. Então, entender o que é que a comunidade está achando do que está sendo postado. E chegamos aos finalmente, às considerações finais, onde eu deixo aqui uma reflexão sobre a contribuição da pesquisa para ampliar a compreensão do uso das mídias sociais por bibliotecas públicas, especialmente a Biblioteca Estadual Câmara Cascudo, porque, assim, é muito importante nós conhecermos o que nós estamos fazendo. Ter esse conhecimento, ele é fundamental para que se tenha êxito em qualquer atividade. Então, o estudo ele pode ser considerado inovador no âmbito das bibliotecas públicas, junto às práticas informacionais e às mídias sociais, visto que não são do meu conhecimento, pelo menos até o presente momento, trabalhos que explorem essas temáticas em conjunto de maneira simultânea. O desenvolvimento da pesquisa, ele sinalizou algumas perguntas que poderiam ser apresentadas em estudos futuros, como o que faria você compartilhar ou comentar uma publicação da BEC? Que tipo de formato você mais gosta? Você sente alguma dificuldade, barreira para entender os conteúdos feitos pela biblioteca? Entre outras questões que ficaram em aberto, eu acredito, no meu estudo, mas que, a partir do desenvolvimento, ela abre a possibilidade para mais pesquisas, tanto na biblioteconomia quanto na ciência da informação, e que ela não se esgota com a realidade da Biblioteca Pública Câmara Cascudo. Ela pode ser aplicada também na biblioteca, mas pode ser aplicada em outras bibliotecas públicas, municipais, estaduais, privadas, universitárias, enfim, é uma rede enorme de possibilidades. A pesquisa, ela possibilita também outras investigações a serem estudadas que relacionam as mídias sociais, bibliotecas públicas e as práticas informacionais, trabalhos que consigam realizar o mesmo estudo com a amostra maior de pessoas também seria muito interessante para ter uma visão mais global a respeito da temática e também conseguir aprofundar mais o conhecimento nesses sujeitos informacionais. Então, esse número maior de pessoas
geraria uma maior variedade de respostas, poderia, inclusive, ampliar os perfis que nós elaboramos e, enfim, é certo que as bibliotecas públicas elas devem ser guiadas através da escuta ativa da comunidade, procurando atender e firmar um compromisso com a disseminação da informação e ocupar também o seu lugar no desenvolvimento social. E acredito que seja isso. Aqui estão as minhas referências. Muito bem, Letícia. Obrigada. Parabéns pela apresentação, né, pela tranquilidade, pelo domínio. Tranquilidade, Então, foi um mais prazer. ou menos. Bom, vamos lá. Não cabe eu aqui, né, tecer elogios, porque a gente vem fazendo esse trabalho juntas, então, após a sua apresentação, né, o desenvolvimento da sua pesquisa, eu passo a palavra para uma das membros da banca, mas de praxe a gente dá a fala aí, a oportunidade para a membro externa, a professora Janice, que está no Rio de Janeiro. Então, Janice, é com você, fique à vontade para arguir a Letícia. Bom dia, conseguem me ouvir? Sim. Bom dia, Letícia, a professora Gabriele, a professora Eleitiane, a todas as pessoas presentes, né? Imagino que colegas, amigos da Letícia que vieram demonstrar um apoio, isso é importante. Eu gostaria de começar agradecendo o convite, né, para compor a banca de defesa. Eu já estive na qualificação, então é sempre bom poder estar de volta, poder acompanhar a transformação, né, que todo projeto de qualificação passa para se transformar de fato na dissertação. Então, parabéns, Letícia, por chegar nesse momento, né, pela superação dos desafios. Você menciona alguns lá nos seus agradecimentos. Então, a gente consegue, né, lendo os seus agradecimentos, imaginar o quanto é significativo para você estar aqui hoje, concluindo essa trajetória, né? Eu espero que essa manhã aqui, a nossa conversa, ela seja um espaço de diálogo, de aprimoramento do seu trabalho, né? É assim que eu gostaria que você entendesse a minha fala. E eu vou fazer coro à professora Gabriele. O primeiro ponto que eu queria destacar é a sua apresentação. Você falou com muita tranquilidade, talvez você estivesse nervosa, mas para a gente aqui não transpareceu. Você falou com muita segurança, você falou com quem sabe de fato do que está falando, do trabalho que fez, né? Então, te parabenizo inicialmente por isso, quero destacar esse ponto. Tem um outro ponto, agora falando especificamente do trabalho, que eu acho que merece um destaque, Letícia, que você faz um estudo de práticas informacionais propondo uma aplicabilidade. Isso é raro na literatura, né? A gente tem um grande número de trabalhos de práticas informacionais que tem uma abordagem mais compreensiva, compreender uma realidade por si, o que é importante também. Mas você propõe essa ideia de compreender, a partir do momento que você compreende ali a relação dos sujeitos com as mídias, e você propõe a aplicação disso especificamente num perfil de Instagram, né? Eu acho que isso, em alguma medida, destaca o seu trabalho, diferencia dos trabalhos de práticas informacionais que a gente tem visto até então, né? Você faz uma construção teórica, né, ainda no seu referencial teórico, de práticas informacionais e de sujeitos informacionais, que eu considero bem interessante, porque a gente tem algumas vertentes de autores que trabalham práticas informacionais sob diferentes perspectivas, e você foca naquele grupo de autores que trabalha a vida cotidiana. Então, você faz bem esse filtro, né, de selecionar ali aquela literatura coerente com o que você pretende abordar lá no final. E nesse sentido, eu acho que você poderia, fica como sugestão, para você revisar algumas partes do seu trabalho. Eu até brinquei quando eu estava lendo, eu falei, ela caracteriza o sujeito informacional, mas ela não abraça o sujeito informacional de forma muito firme, porque às vezes escapa e você chama o sujeito informacional de indivíduo, que passa para a gente uma visão cognitivista, né, daquela coisa da unicidade, do cognitivismo. Então, assim, é questão de revisão textual. A partir do momento que você citou esse frequentador da biblioteca como um sujeito informacional, chama de sujeito, substitui o indivíduo por sujeito, né, para ficar bem coerente, assim, com a forma, né, de se referir a ele. O sujeito, ele passa mais essa ideia da coletividade, do sujeito histórico, do sujeito cultural, situado ali naquela realidade, tá?
Um outro ponto também que eu acho que é legal de destacar é que no seu trabalho você traz muitos trabalhos correlatos, né? Mesmo existindo poucos nessa temática, mas você faz esse movimento. Isso a gente não costuma ver tanto em dissertações. Então, eu acho legal quando você traz, né? Você trouxe lá os trabalhos correlatos de mídias e práticas informacionais na seção 3, e você traz de mídias e bibliotecas públicas na seção 4. Eu só sugeriria que quando você fala os trabalhos de mídias e práticas informacionais, você acrescente uma frase falando assim, o principal achado deles. Porque você faz isso com os de mídias e bibliotecas públicas, então para ter assim, um certo paralelismo, né? E talvez lá nos seus resultados você pudesse também convocar esses estudos de relações entre mídias e práticas para discutir os achados deles em relação aos seus achados. Porque eu acho que os seus achados, em alguma medida, eles vão se sobressair. Porque até então, assim, pelo que eu conheço dos trabalhos de mídias e práticas, fica muito no compreensivo. E aí você conseguiria contrastar esses resultados compreensivos de outros trabalhos com os compreensivos e com a proposta de aplicação do seu, tá? Mas aí fica como sugestão para você avaliar. E um outro ponto também que eu acho que é importante a gente destacar, inclusive porque eventualmente outros mestrandos e até mesmo doutorandos podem estar nos ouvindo, se não agora, mas no vídeo, né? É a importância da submissão ao comitê de ética. Né? A gente conversou sobre isso na qualificação e você fez essa submissão, trouxe a aprovação, então acho que é sempre importante, né, que as pesquisas que tenham participação de pessoas, que elas sejam submetidas ao comitê de ética. Então, eu queria destacar isso também, tá? Então, assim, falei essas coisas de forma mais geral, aí agora eu vou falar umas coisas mais específicas, tá? Para você considerar aí junto com sua orientadora. Eu queria ressaltar, Letícia, a importância para a versão final do seu texto, que ele passe por uma revisão ortográfica e gramatical, tá? Durante a construção do trabalho, às vezes não dá tempo, às vezes a gente não faz isso antes de passar pela banca, porque eventuais modificações, né, serão consideradas, mas é importante que você passe por essa revisão. Eu não vou focar nesses pontos aqui, mas quando você for fazer essa revisão, eu queria sugerir também para você se atentar a algumas padronizações. Por exemplo, você usa biblioteca pública, ora com maiúsculas, ora com minúsculas. Então, para além da ortografia e da gramática, essa questão da precisão dos principais termos e conceitos, né? Uma outra coisa também é a própria questão do Instagram. A gente tem o Instagram plataforma, e a gente tem o perfil de Instagram, que é o da biblioteca. Né? Às vezes você usa Instagram de uma forma genérica, e às vezes você usa o termo páginas, que geralmente página é mais Facebook. No Instagram, geralmente, a gente chama de perfil. Então, dá uma revisada com cuidado nessa terminologia, tá? E também tem algumas questões de normalização que passaram, mas que a gente entende que faz parte, né? E aí, essa revisão posterior vai ser feita. Eu vou falar do título da sua dissertação. Eu não sou uma pessoa muito boa com títulos, tá? Mas eu fiquei pensando que quando você coloca as práticas informacionais dos sujeitos em relação ao Instagram da biblioteca, talvez o seu título ele não está contemplando tudo que seu trabalho fez, porque as práticas dele não são apenas em relação ao perfil da biblioteca, mas de uma forma mais ampla. É como se você aborda as práticas deles nas mídias e tenta gerar subsídios para o perfil, né? Tenta não, você faz isso, para o perfil da biblioteca. Então, talvez o seu título ele pudesse refletir um pouco mais isso, para ficar até mais coerente com os resultados do trabalho e até mesmo com os objetivos, né? Que você define. Então, assim, eu não consegui pensar numa sugestão de título, mas de repente a gente pode pensar juntas aqui, ou depois você e sua orientadora avaliam a pertinência disso, tá? Na sua introdução, tem 2 pontos específicos que eu fiquei um pouco pensativas e eu queria conversar sobre eles com você. O primeiro deles está lá na página 17, quando você cita França e Carvalho sobre o levantamento da Abrapse. Né, que você fala, 54 publicações da Abrapse correspondem a 0,28% de documentos publicados na área de BCI. Destacando, assim, a pouca exploração da temática na academia. Essa citação, ela ficou um pouco ambígua, eu não consegui acompanhar muito bem. Esse percentual é de publicação da biblioteconomia e ciência da informação no mundo, no Brasil, ou do que está na Abrapse?
porque isso vai definir se você pode, de fato, afirmar isso ou não, porque o que está na BRAPSE, se for 0,28% do que está na BRAPSE, isso não é representativo da biblioteconomia e ciência da informação no mundo. Quer dizer, não tem problema você usar, mas aí você precisa construir essa frase deixando isso um pouco mais claro, tá? Eu não sei se você quer comentar agora, se você quer comentar depois. Não, é realmente, lendo agora, ficou ambígua, mas era referente ao que estava na BRAPS. Tá, aí depois, então, você dá uma revisada, é uma pouca exploração da temática na academia, mas do que está na BRAPS, né? E aí a gente ainda tem outro recorte que BRAPS não tem, por exemplo, teses e dissertações, enfim, né? Outras tipologias documentais. Então, depois você revisa essa frase com esse olhar, com esse enfoque, tá? E na página 19, na última frase do seu primeiro parágrafo, que é quando você fala da inauguração da biblioteca, eu queria te fazer uma sugestão também. Eu entendo assim o sentimento, né, que pode ter sido gerado com essa inauguração, mas eu acho que da forma como você colocou a frase, ela tem um tom um pouco opinativo, que pede uma certa fundamentação, né? Então, a gente está falando de um trabalho acadêmico, por mais que a gente fique revoltado com situações como essas, a gente tem que ter um cuidado aí também, inclusive, para adotar uma linguagem mais neutra, né? Então, para evitar até mesmo interpretações políticas, subjetivas, não sei o quanto você está disposta a bancar isso, né? Então, talvez você colocar uma coisa mais neutra do tipo, o clássico, né? A gente diz, não deixa de dizer, mas diz com certo cuidado, né? Talvez alguma coisa de, na inauguração simbólica, foi instalada uma placa alusiva à gestão da época. Quer dizer, um cuidado, né, para não usar essa frase tão incisiva, tá? Mas aí você avalia também com a sua orientadora, o contexto que vocês vivem aí, se é o caso de manter essa frase ou não. E ainda na introdução, eu queria conversar com você também sobre os seus objetivos. O seu objetivo geral, ele diz o que está sendo feito, mas eu acho que ele está um pouquinho ambíguo. Porque você coloca assim, ó, compreender as práticas informacionais dos sujeitos em relação ao Instagram, e até aqui, então, a gente entende a mídia Instagram, visando um aperfeiçoamento desta mídia social por parte da biblioteca. E aí, na verdade, assim, a gente está visando um aperfeiçoamento não do Instagram mídia, mas do Instagram perfil. Pelo menos é esse o entendimento que eu tenho. E aí, e quem são esses sujeitos também? Fica um pouco ambíguo. Quando a gente lê o seu trabalho, a gente entende que esses sujeitos são os frequentadores da biblioteca. Então, talvez aqui você ainda pudesse chamá-los de frequentadores, você ainda não os caracterizou como sujeito informacional. E aí eu sugeriria alguma coisa do tipo, compreender as práticas informacionais desses frequentadores da biblioteca em relação à mídia Instagram, para propor, né, aí você continua, visando o aperfeiçoamento da presença institucional da biblioteca nessa mídia, nessa plataforma. Porque, no fim das contas, é isso, você está propondo um aperfeiçoamento dessa presença institucional, e você demarca isso, inclusive, quando você diz o que não deve ser feito, tá? Depois eu posso te mandar essa sugestão de objetivo por escrito, aí você avalia se vale a pena. E, nesse sentido, talvez os objetivos específicos também pudessem ser reescritos, né, para ficar mais claro, para ficar menos ambíguo. Aí eu fiz essas sugestões e encaminho para vocês avaliarem a pertinência depois, tá? Para o seu referencial teórico, eu não vou falar de cada um dos objetivos específicos, não. Depois eu te mando isso, para não ficar muito longo também a questão. Para o seu referencial teórico, eu tenho algumas considerações muito pontuais, mais de revisão mesmo, de construção de sentenças, para melhorar a clareza, para tirar a ambiguidade. Eu acho que talvez só ressaltaria aqui, né, não vou falar de cada uma, só ressaltaria aqui esse cuidado em relação ao Instagram como mídia, como um todo, como plataforma, né, inclusive lá na página 41, na seção 3.1, você fala, o Instagram é a mídia social que será objeto de estudo dessa pesquisa, mas você acabou de explicar que tem o Instagram como mídia, o Instagram como plataforma, como estrutura, como engajamento.
Então, fica mais para deixar mais claro qual deles é o objeto, ou quais deles, né? Porque você acaba trabalhando com dois deles, a mídia e o perfil. Então, esse refinamento, né, de precisão conceitual mesmo. E na sua sessão de métodos, eu acho que a gente tem mais algumas questões para a gente pensar. Você também, na página 57, em métodos, você fala, por ter como objeto de pesquisa o sujeito informacional. Na sessão anterior, você disse que o objeto era o Instagram. E aí eu te perguntei, o que é o objeto? É coerente com a pesquisa de práticas informacionais a gente chamar o sujeito de objeto? Né? Então, escapuliu um objeto ali também. O objeto é a mídia, é o perfil. O sujeito, ele é o participante, né? Então, ou talvez o objeto seriam as práticas desse sujeito em relação ao Instagram perfil e ao Instagram mídia, né? Mas o sujeito, ele é o participante. Então, revisar essa partezinha. E uma outra questão que eu fiquei muito pensativa na sua pesquisa é em relação à etnografia ou ao fazer etnográfico. E aí eu queria realmente sugerir para vocês adotar o fazer etnográfico, não a etnografia. Em alguns lugares você fala que fez um fazer etnográfico, em outros você fala que fez etnografia. Etnografia é muita coisa, assim, né? Quer dizer, no mínimo, para fazer uma etnografia, você precisa ter uma imersão prolongada, um registro sistemático, observação participante, descrição densa, reflexividade. Então, eu acho que para pesquisas de práticas, o fazer etnográfico, ele basta. E é o que você fez, né? Essa postura, esse fazer etnográfico. Então, porque ele é tão metodologicamente rigoroso quanto a etnografia, mas ele tem uma proposta diferente, um objetivo diferente, um escopo diferente, né? Então, acho que você poderia manter, isso vai mostrar seu compromisso com a perspectiva do sujeito, com essa visão mais situada, mais contextual, mas não vai te comprometer tanto quanto dizer que fez uma etnografia, tá? Te sugiro também revisar, tem muita coisa escrita no futuro na sua sessão de métodos, né, que é o clássico, a gente escreve no projeto e depois não dá tempo de revisar. Então, agora aproveita aí o tempinho para revisar essas questões que estão no futuro. E eu te sugiro também esclarecer algumas coisinhas que passaram não muito justificadas, assim. Eu gosto muito do método que é o que foi feito, por que foi feito assim, o que foi feito, como foi feito, por que foi feito assim. E aí eu fiquei com algumas perguntas, né? Por exemplo, você fala das publicações analisadas, de dezembro de 24 a janeiro de 25. Por que esse período? Né? A gente entende, a gente infere que provavelmente você não considerou viável analisar todas, porque a conta foi criada em maio de 2022. Mas deixa isso claro, coloca uma justificativazinha, por que esse recorte, né, lá nos métodos? Outra coisa que eu fiquei me perguntando, como que você fez a análise dos engajamentos, né, das curtidas, etc. Depois, nos seus resultados, eu até acho que eu entendi, mas isso não está nos métodos. Né? Você poderia colocar lá, você usou logada na conta os insights? Usou alguma ferramenta de extração que não demanda login? Ou você fez uma análise manual? Né? Me corrija se eu estiver errada, mas eu entendi pelos seus resultados que você fez uma análise enquanto seguidora manualmente, né? Então, acrescenta isso nos métodos, porque a gente termina a leitura dos métodos com essa pergunta. Ela vai usar alguma ferramenta para extrair essas métricas? A questão das entrevistas, né? Acho que vale a pena você acrescentar se elas foram gravadas, se elas foram transcritas, né? Que faz parte aí desse método, né, de entrevista. E registrar também a questão do termo de consentimento livre esclarecido. Ele está anexado, mas ele não aparece, né, nos métodos. Pelo menos se apareceu, me passou completamente despercebido. Né? Como que ele foi apresentado para os participantes. E uma outra justificativa também, talvez, por que 11 participantes? A gente infere isso também, até quando você relata a dificuldade, mas é bom justificar isso lá nos métodos, né? Muitas vezes a gente usa a justificativa da saturação, não sei se foi o caso, acrescentar isso lá nos métodos. Resultados. Em alguns pontos do resultado, eu ainda sinto falta de você voltar na literatura. Você faz isso muito bem quando você volta lá nos perfis. Mas eu sinto falta da volta nos estudos de práticas. Em alguns momentos, até você traz um autor ou outro de práticas. Então, vê aí se é pertinente você fazer essa relação. E aí, quando você faz lá na seção
3.3, né, os perfis temáticos com as funções da biblioteca pública, eu queria te sugerir que você acrescentasse um parágrafo relacionando com a sua pergunta de pesquisa, que está lá na introdução. A sua pergunta de pesquisa ela é muito boa, porque você pergunta como o Instagram da biblioteca pode contribuir socialmente para a vida dos sujeitos. Quando a gente lê os objetivos, a gente fala, ela está fazendo o inverso, porque ela não está pensando como o Instagram pode contribuir para a vida cotidiana, mas como os sujeitos podem contribuir para o perfil. Então, parece que está invertido. Mas quando você traz lá nos resultados essa questão dos perfis temáticos, você responde a pergunta. Que você mostra que o Instagram da biblioteca ele pode contribuir para a vida cotidiana na medida em que ele produza conteúdo que atenda a esses perfis. Então, até então, a sensação que a gente estava, que a coisa estava invertida, você consegue mostrar. Então, coloque um parágrafozinho mesmo, pequeno, só desse fechamento, fazendo essa referência circular lá com a sua pergunta de pesquisa. Porque aí, se alguém chegou nesse ponto com dúvida, como eu cheguei, se localiza, olha, pronto, aqui ela respondeu a pergunta, né? Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Tá, seu produto. Eu fiquei um pouco curiosa, e aí é mesmo uma pergunta, assim, como que você pretende apresentar esse produto, né? Porque você fala no texto que ele vai ser entregue e que vai ser depositado no repositório. E aí é uma dúvida minha de formato mesmo. Você pretende entregar o texto, um relatório, ou você pretende fazer algum formato alternativo, mais visual, mais convincente? Essa é uma curiosidade que eu tenho, inclusive porque a gente tem aqui na Unirio um repositório de tecnologia assistiva e a gente tem investido em questões de publicações em mídias sociais, né, e a gente está fazendo, nesse momento, um manual de produção de conteúdo. Então, eu até citei esse trabalho, né, com um bom exemplo de coisas que a gente pode pegar, que é o que não fazer num perfil como esse, né? Acho que esse é um ponto legal do seu produto, né, positivo. A gente vê muito o que fazer, e você traz como o que não fazer, né? E aí eu comentei com as meninas da equipe do repositório que isso seria um ponto para a gente pensar em incluir no nosso, né? Já me inspirando aí na sua pesquisa. Então, essa é uma pergunta. E uma sugestão, você fala lá nas considerações finais das perguntas que poderiam ter sido feitas na entrevista. E eu acho que algumas delas você poderia botar no seu produto como sugestão para a própria biblioteca fazer, inclusive ajudando naquela diretriz de conhecer seu usuário, né? Então, o que faria a pessoa compartilhar uma postagem? Isso pode ser feito ao longo ali da gestão, da manutenção desse perfil, talvez até como enquetes, né, para gerar ali uma certa interação ou interatividade com os seguidores. E uma outra pergunta que eu queria te fazer também é em relação à sua agenda de postagens. E aí eu estou falando por experiência própria com a nossa história aqui com o repositório. Você acha realmente que postagens diárias seria viável sem ter equipe na biblioteca dedicada exclusivamente a isso? Eu fiquei muito pensativa com isso, porque aqui, eu te contando a minha experiência, a gente tentou fazer 2 postagens por semana, a gente tem 3 alunos. E a gente não deu conta, a gente reduziu para 1 vez por semana, porque a produção de conteúdo realmente informativo, de qualidade, ela demanda uma pesquisa. Talvez aquele conteúdo mais de rotina, ele seja mais rápido de ser produzido, né? E você menciona a questão de não ter pessoas, né, na biblioteca, a questão... Então, é uma pergunta assim, né? Você chegou a pensar num plano para sugerir aí, caso essa agenda de postagens diária não seja possível, né? Que alternativa você ofereceria junto com o seu produto para eles? É isso, Letícia, acho que eu falei demais. Eu encerro a minha fala agradecendo mais uma vez, tá? Você, a sua orientadora, pela oportunidade, a professora Iletiane também pela discussão da qualificação, né? É sempre a oportunidade da gente aprender. Desejo sucesso para você aí na sua trajetória. E foi um prazer participar, né, desse momento aí com você, desde a qualificação. Obrigada. Tudo bem. Obrigada, Janice, pela leitura, né, cuidadosa, atenciosa e contributiva, né, para melhorar o trabalho. Mas as perguntas são direcionadas para a Letícia. Eu fico aqui com vontade de dialogar, de conversar, né, porque muitos dos comentários e eu e Letícia, a gente sofreu, a gente teve esse dilema, né? Porque a gente podia entrevistar as pessoas transeuntes, as pessoas que estavam na rua, as pessoas do bairro. Então, assim, a gente sofreu para definir quem que seriam essas pessoas entrevistadas. Não, então vamos entrevistar as pessoas dentro da biblioteca. E aí, que
são seguidoras ou que não são? Ah, não vamos perder ninguém. Então, assim, a gente é uma pesquisa processual e conflitiva, mas com esse distanciamento, né, com essa leitura da banca para a versão final, a gente consegue, de fato, refinar, né? Eu acho que o conhecimento se assenta, porque no meio do turbilhão a gente não, a gente acaba fazendo, né? E aí essas perguntas, né? Eu comentei com Letícia no apagar das luzes, falei, Letícia, dada a sua experiência, você entrevistou, quais outras perguntas poderiam ser sido feitas? Porque esse conhecimento só ela tem, a pessoa que está lá, que depois que faz uma pesquisa, que analisa, e eu não queria que isso se perdesse. Então, por isso que a gente vai colocar isso no texto, né, Letícia? Porque, por mais que a pesquisa da dissertação se encerre nesse momento, a biblioteca vai continuar existindo, inclusive registra aqui a presença da bibliotecária, né, da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo, que pode pegar um instrumento desenvolvido pela Letícia e aplicar no dia, né, fazer um projeto lá e dar continuidade, incluir a proposta de intervenção no fazer da biblioteca. Então, assim, a gente, de fato, vai pensar, né? Já estou eu aqui respondendo. Letícia, nós vamos entregar o produto, fala aí, de trás para frente as perguntas aí que a... Nós vamos entregar o produto, com certeza. É a missão do projeto. Assim, eu sei a realidade da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo, e como você falou, não é fácil. Nós, porque querendo ou não, eu ainda me sinto incluída na biblioteca, trabalhei muito para que ela pudesse voltar. Então, nós entendemos que não existe pessoal necessário para que possa executar todas as funções. Porém, eu vou pensar em uma estratégia para que seja possível se tornar viável essa postagem diária. E se não diária, você criou o Instagram, é verdade, eu criei o Instagram. Mas se não diária, semanal ou 2 vezes na semana, porque eu acho muito, muito importante essa presença digital da biblioteca. Porque com o trabalho, com a rotina diária na biblioteca, a gente vê que as pessoas não conhecem, não sabem o que é, não sabem os serviços. Então, essa vertente digital, ela pode também ser uma mão, braço essencial para a Biblioteca Câmara Cascudo. Então, eu vou pensar, muito obrigada pelas pontuações, vou revisar todo o texto, não se preocupe, vai ficar ótimo. Também. É porque, de fato, a gente está nessa correria contra o tempo, né? Então, todas nós aqui somos professoras de programa que nos cobra prazos, os alunos são cobrados também, mas, de fato, Letícia é uma menina super responsável, eu tenho certeza que ela vai entregar, né, nas mãos aí de uma pessoa formada em letras, de biblioteconomia para as questões de revisão, né, das normas e de português. Enfim, talvez só para reforçar, a gente faz um outro produto mesmo, sabe, Janice? Aqui, com capa, com uma fonte maior, né? Assim, com uma redução, obviamente, da introdução ali do trabalho, né? Para dar uma contextualizada. A gente não deixa de colocar referência do trabalho também no produto, para as coisas não ficarem, né, desalinhadas. Mas aí é nesse exercício de confiança, assim. Então, o produto, esse segundo produto, para além da dissertação, a banca não recebeu, né, ele, porque se houvesse mudança, ela não teria trabalho, mas ela sabe que ela tem que fazer isso depois, né? Passar pela questão das revisões, passar pelas mudanças da banca. Então, a gente trabalha nesse produto que vai ser depositado no repositório e entregue à instituição. Tá bom? Então, muito obrigada. Também fui fazendo as anotações, né, ao longo da sua fala, para a gente sentar depois com calma, né, pós-defesa. E aí, então, sem mais delongas, eu já passo a palavra para a professora Lediane, que também aceitou prontamente o convite, esteve aqui conosco desde o início. Então, Lediane, muito, muito obrigada pela sua participação e é com você. Olá, gente. Já boa tarde, não, é bom dia, né, a todos e todos também que estão aqui presentes. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo o convite, né, da Letícia e da Gabriele para integrar novamente aqui a banca da Letícia, dessa vez agora como defesa, né,
Para mim é muito bom ver a evolução da Letícia, né? Desde a qualificação dela, aquele projeto inicial, e eu e a Janice, a gente fez alguns apontamentos. Então, assim, é muito bom ver essa evolução científica vindo da Letícia e ver as contribuições que nós trouxemos, né, serem incorporadas nesse trabalho. Então, assim, eu fiquei muito feliz pela leitura da escrita. E a gente sabe que não foi um trabalho fácil para você, né, Letícia? Você já com a bebezinha recém-nascida, foi uma corrida contra o tempo. E confesso, assim, que o trabalho, diante da situação que você se encontra com a bebezinha recém-nascida, e agora já vai fazer um aninho, né, Letícia? Um aninho já. Então, assim, eu sei como mãe que não é fácil. Então, te parabenizo, né, por você ser essa mãe pesquisadora, mãe estudante, que a gente sabe todas as dificuldades que você passou, né? A gente também passou, né, Janice? Cada um dentro das suas características pessoais. E parabéns por todo o esforço, pela dedicação e principalmente por você não ter desistido, Letícia, porque muitas ficam pelo caminho, enfrentando a maternidade e uma defesa de mestrado, assim. Então, parabéns mesmo, viu? Você é uma guerreira. Então, bora, vamos seguindo aqui. Vamos lá começar. Pois então, o seu trabalho, né, ele deu, assim, uma melhorada substancial comparado ao projeto de qualificação. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Nossa, eu fiquei realmente, assim, muito feliz pela melhoria que você trouxe, assim, nas discussões, né? Aí, algumas coisas a Janice já falou, não vou ficar trazendo de volta, tá? Eu vou só trazer alguns apontamentos, assim, mais por cima, porque no documento está tudo anotado. E daí você vai sentar com sua orientadora para poder fazer essas correções, combinado? Para começar, eu queria te sugerir, assim como a Janice falou, né, uma revisão gramatical, tá? Assim, tem alguns erros de gramática, tem erros de coesão, de coerência, e assim, nada que não possa ser sanado. Você pede aí para fazer uma revisão, seja pagando, chamando aquele amigo lá, aquela amiga recém-formada lá em letras, que adora pegar um trabalho extra assim. Então, faz uma revisão, sabe, Letícia, para poder dar uma melhorada na escrita. O texto está aqui, que é o mais difícil de fazer, você conseguiu. Agora, fazer uma revisão da BNT, uma revisão aí da gramática, vai contribuir bastante com o teu trabalho, tá certo? Aí, algumas coisas aqui na introdução, a Janice já falou, tá? Eu vou trazer mais, caminhando aqui já para o objetivo, tá? Você trouxe no seu estudo um objetivo geral, onde você colocou lá compreender as práticas informacionais dos sujeitos com relação ao Instagram, visando o aperfeiçoamento desta mídia social por parte da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo. Quando você afirma uma coisa dessa, dá a entender que a Biblioteca Câmara Cascudo vai trazer sugestões do aperfeiçoamento para o Instagram universal, entendeu? E não é o que acontece. Então, eu sugeri um textozinho aqui para você reformular, tá? Então, compreender as práticas informacionais dos sujeitos com relação ao Instagram, da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo, visando o uso dessa mídia, né, que você intitula como mídia, como uma ferramenta de melhorias sociais para a vida cotidiana desses sujeitos. Por quê? Porque quando você traz a sua problematização, você coloca lá como o Instagram da biblioteca pode contribuir socialmente para a vida cotidiana dos sujeitos informacionais, essa problematização não conversou com o seu objetivo. Então, eu trouxe para o teu objetivo essa retomada da problematização. Eu trouxe a questão social lá. Então, trazer melhorias sociais para essas pessoas, entendeu? Então, eu busquei fazer uma ligação entre a problematização e o objetivo geral, justamente para poder fazer essa ligação e contribuir aí com o desenvolvimento da tua pesquisa. Aí vieram os teus objetivos específicos, né? Você colocou lá, identificar as postagens realizadas pela Biblioteca Estadual e as métricas relacionadas a elas. Quando eu vi isso, eu disse, nossa, que bacana. Ela conseguiu trabalhar com essas métricas, né? E eu, como pesquisadora da área de métricas, eu fiquei ansiosa durante a leitura inteira do teu trabalho para ver essa parte das métricas. Quando você citou lá as métricas do Ronaldo, né, que você falou sobre visibilidade, engajamento, reputação, eu disse, cara, ela vai fazer tudo isso, vai ficar muito show. E daí eu fiquei triste, porque tu alimentou minha esperança e depois tu não fizesse isso, Letícia. Aí eu disse, poxa,
cadê esses estudos métricos que ela disse lá no objetivo específico dela que ela ia trazer? E daí eu entendi, quando tu trouxeste aqui até mesmo na tua apresentação, que tu traz a questão das metrias como sendo as metrias oferecidas pela própria ferramenta, né? Você traz lá as métricas, os insights da ferramenta. Mas se você iria falar sobre as métricas fornecidas pela ferramenta, você não deveria ter iludido o coração do leitor. Porque você iludiu quando você falou dos estudos métricos, você iludiu quando você trouxe Araújo falando sobre visibilidade, engajamento, reputação, e a gente esperava que essas métricas tivessem dentro do teu estudo. E essas métricas, essa sabermetria aí não estava. Então, não engana o coração do leitor. É melhor retirar e você falar que você vai falar sobre as métricas de insights do aplicativo, entendeu? Porque aí você tira essa sua responsabilidade que você colocou aí dentro do texto, tá bom? Então, você pensa com calma junto com a sua orientadora, tá? Aí você vem com essas justificativas, e eu senti falta dentro dessa justificativa aqui, você trazer essa sua experiência profissional aqui dentro. Você dizer que você criou o Instagram da biblioteca, você dizer que trabalhou dentro dessa biblioteca, que foi a partir dessas inquietações que surgiu a temática, o interesse da temática. Porque parece assim, você estava sem um tema, e daí tem um certo momento do texto que você fala, que você atuou na biblioteca, mas você fala isso de uma forma muito, sabe, pouco significativa. Quando, na verdade, foi essa tua experiência que fez você tomar essa decisão para a escolha da tua temática. Então, dentro da justificativa, você precisa trazer essa reflexão para o leitor, até para a gente poder compreender o teu interesse no tema, entendeu? Então, eu trago aí você para refletir sobre isso. Tem outras observações, mas eu vou passando, porque também já está todo mundo com fome, já quase no horário do almoço, né? Então, vamos seguir. Quando você entra aqui no teu referencial teórico, você começa a falar sobre práticas informacionais. Eu gostei bacana, porque você traz dessas práticas informacionais, você fala sobre os sujeitos informacionais, você fala sobre a diferença do comportamento informacional, ficou bem fechadinho. Às vezes, quando eu pegava a caneta ali para fazer uma observação, aí eu lia um pouquinho mais para frente e você vinha falando. Mas eu acho que você poderia fazer uma ligação melhor entre os parágrafos, sabe? Porque, por vezes, a gente começa a ler e quer entender ali o que você está falando, e lá na frente você começa de uma forma muito simplória. Então, tipo, usar alguns conectores entre parágrafos, por exemplo, diante do que foi falado, diante dessa reflexão, nesse contexto, tendo como base a premissa acima, entendeu? Isso vai fazer o leitor se preparar para entender que o que está por vir faz sentido com o que você ainda está falando. Porque, por horas, parece que é um parágrafo sobre um assunto, um parágrafo sobre outro assunto, um parágrafo sobre um assunto, e você precisa fazer a conexão das suas ideias, para que o leitor ele não tenha tanta quebra de pensamento, tá? E uma preocupação que eu tive em relação a essa tua forma de escrita, é que logo na introdução, assim como a Janice sentiu impacto quando você fala sobre mídias sociais, sobre plataformas, sobre redes sociais, você traz um turbilhão de conceitos dentro da introdução. E você não explica. Então, parece assim, que é tudo sinônimo. Eu posso chamar rede social, mídia social, quando na verdade não é. Não é? Então, tipo, a gente pode afirmar aí que há um entrelaçar conceitual entre essas terminologias, mas que são coisas diferentes, tá? As mídias sociais, elas são mais abrangentes, e a rede social está como um tipo de mídia social, mas ela não abarca todas as mídias sociais, entendeu? Assim como você, quando traz o seu conceito de plataforma, você fala como se uma plataforma fosse o seu objeto de estudo. Na verdade, você está analisando o perfil do Instagram dessa biblioteca, e não a plataforma Instagram. Então, você tem que ter um pouco de cuidado quando você traz essa abordagem. O que eu sugiro é que na tua introdução,
você apenas cite que você utilizou o termo mídias sociais para usar como representação das mídias sociais online, que hoje a gente já chama mídias sociais digitais, né, que já é uma evolução do termo e que você não traz dentro dessa discussão. Então, você trazer que, e lá na introdução você diz que você compreende que há uma diferença entre essas terminologias e que mais à frente você vai explicar essa diferenciação. Porque aí você já dá a entender para o leitor de que eles não são sinônimos, como você vem apresentando ao decorrer de todo o teu texto, tá certo? Lá na frente, você teve essa preocupação em separar mídias sociais, redes sociais, aí você traz redes sociais online, você traz toda essa conceituação. Mas, no entanto, ela ficou muito distante, você já falou muito sobre isso. Então, quando chega esse momento de você trazer esses conceitos, aí acaba que a gente já consumiu tanto eles que a gente não sabe muito bem do que você está falando, tá bom? Aí eu coloquei as observações lá no texto, tá aqui? Tá. Aí uma coisa que eu achei muito pesada, é dentro da tua justificativa, você trouxe um rigor político falando sobre a biblioteca, em que você fala que ela passou 9 anos fechadas, aí você fala do funcionalismo público, você fala da direção, você fala do governo, que eu disse, caramba, a Letícia vai segurar essa barra, porque assim, são críticas, você como pesquisadora, você tem total direito de ter o poder crítico da tua escrita, mas você tem que ter o momento certo para fazer essa crítica. Aqui na tua introdução não é o momento certo, porque você não preparou o leitor para essa crítica. Na medida que a gente vai lendo o teu texto, a gente vai entendendo o contexto desse abandono, desse uso das redes sociais, dessa preocupação política que abarca toda a biblioteca. No entanto, que quando você traz ali aquela tua sessão que você fala sobre biblioteca pública, né, como, quais são os conceitos, os históricos e tudo mais, a partir daquilo ali, eu acho pertinente você trazer essa discussão. Aí eu acho bacana, porque você já preparou o leitor para ele entender qual é a função de uma biblioteca pública e qual foi o impacto de ter fechado essa biblioteca. Mas aqui na tua introdução não fez sentido. Parece que você vai escrever sociologicamente sobre isso, quando na verdade você não vai, tá bom? Então eu sinalizei lá no texto onde você deveria colocar essa parte. Combinado? Aí, seguindo, entre as práticas informacionais, você trouxe alguns modelos aqui, uns quadros que eu achei super bacana, que contribuíram bastante com a assimilação e a compreensão do estudo. Concomitante, você explicou esses quadros, que eu achei super pertinente essa sua preocupação de ter explicado esses quadros. Você trouxe ali o modelo de Elis, né, que eu achei super bacana. Porém, né, a gente vem falando muito sobre essa questão do acesso aberto, a gente vem falando muito dessa questão decolonial dentro da ciência. E se o teu trabalho está todo escrito em português, por que você trouxe um quadro com essa quantidade de informação em inglês? Você poderia ter reproduzido esse quadro de uma forma muito simples em português. Porque a gente vem dentro da ciência da informação discutindo sobre o impacto da língua inglesa, né, para os pesquisadores de outras línguas. Então, traduz isso, entendeu? Fica mais fácil para o leitor e você defende também sua posição científica. Você traz ali o sujeito informacional, e quando você começou a falar sobre o sujeito informacional, você trouxe uma parte conceitual super interessante, mas você teve uma quebra de pensamento muito abrupta. E a gente fica sentindo falta de você falar um pouco mais e relacionar isso com a tua temática, sabe? Então, eu coloquei que você poderia ter desenvolvido mais essa discussão, principalmente após esse último parágrafo, que é no momento em que você traz uma visão mais crítica do sujeito informacional, entendeu? Coloquei lá algumas anotações. Aí, seguindo, eu sinalizei no próprio texto, onde você poderia trazer as questões lá da biblioteca, tá bom? Gostei desse infográfico meu que você trouxe ali sobre a origem das redes sociais, né? Você trouxe ali apontando cada período, assim como a rede social e o que ela faz. Eu achei super bacana essa sua preocupação. E você entra aqui falando sobre o Instagram. Gente, só um minuto aqui. Tudo bem. Letícia, eu estou anotando aqui também, Pronto, vamos lá. então tá.
Bora lá, só para acalmar o menino, que a hora da escola é aquele coisa, né, gente? Mas vamos que vamos. Então tá, seguindo, gente. Seguindo aqui a importância da biblioteca pública. Quando você trouxe aqui essa sessão, meus olhos brilharam, porque eu senti você tão presente nessa discussão, sabe? E eu acredito que agora seria o momento oportuno de você ter trazido aquela parte crítica que você trouxe sobre a biblioteca estadual e ter trazido para cá, porque aí faz ligação com o que você já vinha discutindo, tá bom? Porém, nessa parte que você fala que o 4.1, a biblioteca pública atual e a utilização das mídias sociais, eu acredito que você poderia ter trazido uma discussão sobre a importância dessa biblioteca pública. Porque ao decorrer dessa escrita, você trouxe o contexto histórico. E você trouxe, né, você fez aí, Juscelino Kubitschek, você pegou 50 anos e resumiu em 5. Foi assim uma mágica que você fez histórica falando sobre a história da biblioteca pública. E você trouxe o contexto histórico, mas se você parar para você pensar, você coloca aqui no título a importância da biblioteca pública. Aí você fala o contexto histórico dela de forma bem resumida. E a importância em si, essa discussão, você não trouxe. Você trouxe os contextos históricos envolvidos. Então, você precisa complementar ou então tirar ali aquele título e reformular ele, tá certo? E daí, seguindo aqui mais para baixo, né, você vem falando sobre a biblioteca pública e as mídias sociais, e eu trouxe uma sugestão para você, né? Ao invés de você dar uma quebra e colocar 4.1, biblioteca pública e mídias sociais, você dê continuidade ao texto que você vem escrevendo. Porque quando você começou a escrever sobre o 4.1, Letícia, foi quando você foi falar sobre a importância da biblioteca pública. E daí você já tinha encerrado. Então, tira o 4.1 dali, porque ali, até uma página e meia, 2 páginas, você não fala sobre mídias sociais. E começa a falar sobre mídias sociais e a biblioteca pública no finalzinho da página 51. Porque é realmente como você começa a falar sobre o assunto, tá bom? Então, reaproveita o teu texto, distribuindo melhor essas ideias, tá? Muitos momentos você fala bibliotecário, bibliotecária. Tenta utilizar isso, essa terminologia, como pessoa bibliotecária, tá? Eu acho que fica mais adequado para as discussões atuais que a gente tem na área, tá bom? Você entra aqui na metodologia, você apresentou seus instrumentos de coleta de dados, porém, aqui dentro da metodologia, quando você traz a amostra da pesquisa, você já traz resultados. Você coloca lá, foram entrevistadas 11 pessoas, entre eles 4 homens, né? Estudantes do ensino superior, 2 estudantes de ensino médio, 5 trabalhavam. Isso aqui é resultado, é análise de resultado, não era para estar aqui. Era para você ter apresentado somente a parte mais grossa e você apresentar isso aqui lá nos resultados. No entanto, que lá nos resultados tem um momento que você vai falar sobre isso. Então, você precisa pegar esses dados e jogar para lá, tá? Uma coisa que me inquietou muito, que eu percebi que também inquietou a Janice, você fala que a sua pesquisa, a sua coleta de dados, as entrevistas, né, ocorreram de outubro de 2024 a fevereiro de 2025. E daí você tenta justificar, né, que ocorreu intervalos, né, por conta de razões pessoais. Mas se você parar para analisar, você utilizou 5 meses para coletar 11 respostas, 11 entrevistas. Então, é um período temporal muito grande para você dizer que em 5 meses você pegou só 11 entrevistas, entendeu? Então, é preciso que você reformule isso, explicando, sei lá, criar um parâmetro, foi definido que a cada mês era entrevistado 2 usuários, alguma coisa do tipo, que fundamente melhor, porque fica um pouco aleatório você dizer que usou 5 meses por questões pessoais. E daí, como assim? 5 meses, questões pessoais, a gente não entende muito bem essa forma de coleta, entendeu? Então, ou busca uma justificativa para isso, né? Que você tentou pegar uma temporalidade mensal, alguma coisa do tipo, ou então você pensa uma forma de suprimir algumas dessas informações que ficaram um tanto quanto sem entender o nível de dificuldade para fazer a entrevista, tá? E daí você trouxe aqui, na amostra da pesquisa, você trouxe um quadro.
onde você colocava a categorização de E1, E2, ficou legal. Mas isso aqui você poderia colocar nos estados, né? Você poderia apenas dizer aqui, olha, que foram enumerados como E1, E2, entendeu? E trazer esse quadro para os teus resultados. Porque isso aqui não interessa se é profissão, escolaridade, isso aqui poderia ter entrado nos resultados, até porque lá você fala sobre isso. Então, isso aí precisa conversar, tá? Você trouxe os instrumentos de análise de dados, você fala que vai fazer uma análise de conteúdo. E daí você conceitua a análise de conteúdo e você traz 2 conceitos de análise de conteúdo. Mas você não diz como é que ia fazer essa análise de conteúdo. Então, você usou 3 parágrafozinhos pequenininhos, você colocou instrumento de análise de dados. Em 3 parágrafos pequenos, você falou que iria fazer uma análise de conteúdo e conceituou o que é uma análise de conteúdo. Mas e aí, como é que tu fizesse essa análise? Letícia, eu fiquei doida. Eu disse, mas como que ela conseguiu fazer essa análise? Você precisa dizer para o leitor. Uma coisa que você tem que se preocupar, Letícia, é que toda vez que a gente escreve uma metodologia, principalmente para uma dissertação, uma tese, a gente tem que ter preocupação com a reprodutibilidade dessa pesquisa. Ou seja, uma pessoa lendo o teu trabalho, ela vai conseguir reproduzir da forma como ela fez, como você fez? Como é que você fez essa análise aí de conteúdo para que eu possa reproduzir? Então, você tem que pensar como pesquisadora científica. Você tem que criar métodos, utilizar métodos e ensinar, basicamente, como é que foi feito para que você consiga que outras pessoas reproduzam a sua pesquisa, tá certo? Até porque é uma pesquisa super interessante que tu trouxeste. E você entra na análise das discussões dos dados. Eu achei legal. Alguns momentos você utiliza quadro quando é para ser tabela. Eu coloquei lá as observaçõezinhas que você vem trabalhando com números, tá bom? Deixa eu ver, gostei da forma de organização das respostas, achei super bacana essa forma de conversa que você trouxe, essas análises de cada cenário, você trouxe uma abordagem cognitiva para o estudo, né, que você analisou aí esse comportamento cognitivo. Aí, sobre os conteúdos desejados também, eu achei super bacana, e vem descrever no Instagram da biblioteca. Aqui, eu acredito que você poderia ter trazido também algumas imagens. Você falou tanto, a única imagem que a gente tem é quando você utiliza lá na frente para dizer quais são as ferramentas que existem em um perfil. Aí você pega a página e você utiliza. Mas, fora isso, em nenhum momento você colocou o link dessa biblioteca. Em nenhum momento eu achei o link do Instagram. Em nenhum momento você trouxe prints do Instagram. Tipo assim, é falado sobre datas comemorativas, coloca, sabe? Faltou isso para você dar uma coisa mais lúdica para teu estudo, tá? Até porque quando a gente fala de redes sociais, estudar uma rede social, a gente quer ver como é a rede social. Então, por vezes, eu peguei o meu celular para poder ver o que você estava falando lá naquela rede social. Então, poderia trazer para cá, para que a gente pudesse ver dentro do teu próprio documento, tá? E não se esquece, coloca a menção do link do Instagram, para que o leitor possa clicar e direcionar para aquela página e ver, tá certo? Aí você trouxe aí, eu achei super bacana isso que você fez, o perfil de interesse, né, dos entrevistados, que eu achei super bacana. E o mais legal de tudo foi esse quadro que tu fizestes, né, da agenda semanal, porque eu fiz esse quadro, né, junto com a Gabriele no plano de comunicação do programa de pós-graduação. E eu vi que lá um pouquinho mais à frente você citou esse plano de comunicação, né? Eu disse, olha que bacana, a gente vê os resultados, a gente fazer uma pesquisa, né? Fazer um levantamento e a gente vê a reprodução dessa pesquisa, sabe? É sobre isso. Então, o que acontece? Eu vi que tu pegaste lá o quadro que a gente fez e você aperfeiçoou o quadro e colocou aqui, né? A professora Janice estava até questionando, será que publicações diárias, né, realmente seriam necessárias? Aí, o que eu trago, Janice, de experiência? A Gabriele está como coordenadora da pós-graduação e eu estou como vice, né, da pós-graduação. E daí a Gabriele me deixou na incumbência de cuidar aí dessa parte da comunicação. Na semana que eu deletei meu Instagram, meu Facebook, deletei tudo. Eu disse, vou viver sem redes sociais. Uma pesquisadora que trabalha com redes sociais, sem redes sociais, é meio... Eu disse, vou bloquear. E a Gabriele chegou para mim e disse, Lidiane, você vai cuidar das redes sociais do programa da pós. Eu disse, mas Gabi, não faz isso comigo.
E daí foi mais uma experiência, eu já estava cuidando das redes sociais da coordenação, né, da graduação em biblioteconomia, e dessa vez eu tentei fazer diferente. Então, eu fiz essa agenda semanal e durante um mês de experiência com essa agenda semanal, nós angariamos mais de 200 seguidores novos em apenas um mês. Então, tipo assim, a repercussão, o engajamento aumentou de uma forma assim que eu até mandei as estatísticas para a Gabriele, né? Que assim foi muito interessante mesmo como aumentou só pelo fato das publicações serem diárias, que antigamente eu acho que era uma vez na semana, não era, Gabi, que tinha alguma coisa. E daí eu fiz esse planejamento que a Letícia utilizou assim como básico, achei super legal. E o que eu posso dizer é que é impossível, não é impossível, né? Tendo um planejamento como que a gente tem feito aqui, seria até uma sugestão para a Letícia, porque isso realmente eu não coloquei no plano, né? Que durante um dia da semana, você pega ali uma hora, e é possível, durante uma hora, você estabelecer o que vai ser feito em cada dia. E daí as artes, elas já vêm com os templates, né? Que o nosso secretário, ele fez todas as artes. Então, a gente só pega as informações e coloca lá. E tem algumas artes que a gente não precisa produzir, porque a gente está republicando. Então, por exemplo, a nossa biblioteca vai ter um curso agora de bibliotecas digitais. Aí a gente vai só republicar a postagem, entendeu? E tá dando super certo. Então, quando ela trouxe isso aqui de segunda a sexta, eu disse, poxa, vai ser agora que essa rede social aí vai bombar realmente. Então, eu apoio, Letícia, sabe? Eu acho que vai ser um trabalho para a equipe, um trabalho a mais, mas se planejado, é possível de acontecer, tá? E por isso, você fala até sobre a questão aqui embaixo que eu achei legal, que você falou, quando você apresentou isso aqui, você falou das postagens programadas, né? Em que eu poderia programar, tirar lá uma horinha, programar todas as postagens e apenas liberar essas postagens uma vez por dia, né? Bacana. Mas você não explicou para o leitor como que é feito isso. Você jogou a bomba e saiu correndo. E isso não vale. Você vai ter que assistir o cenário. Agora você vai ter que explicar como faz essa programação. Para você permitir que a Renata, a bibliotecária aqui presente, possa efetuar todas essas suas ideias, entendeu? Então, tenha sempre a preocupação de pensar. Eu estou falando que é para uma sugestão para isso, mas como que a pessoa vai fazer? Porque a gente vê muitos estudos que falam assim, Renata, precisa de uma rede social para a biblioteca. Todo mundo sabe que precisa de rede social para tudo, mas o que eu vou colocar? Por onde que eu começo? Como ficam as publicações? Então, se você se propôs a trabalhar com isso, agora você vai ter que se preocupar com pormenorizado, que seria todas essas dicas que você trazer, você dizer como é possível de ser realizado, tá certo? Às vezes, apenas só o print de uma tela e dizer assim, olha, aqui nessa tela tem essa opção, que é só isso mesmo, tem essa opção aqui de programar, que pode ser utilizado como ferramenta, entendeu? E você dá uma luz para o bibliotecário que vai utilizar isso aqui como base para as bibliotecas públicas, tá? Seguindo aqui mais para frente, as suas considerações finais eu achei super bacana, que ao contrário do seu resumo, você não colocou lá no seu resumo os objetivos específicos e você não colocou problematização no seu resumo. Mas aqui nas considerações finais você lembrou de colocar, tá? Então, vai precisar voltar lá no seu resumo para poder colocar esses elementos que ficaram pendentes. Gostei bastante aí da sua ideia. Concordo que esse produto aqui, ele tem que ser disponibilizado por meio de um guia, um manual, alguma coisa, mas que você possa fazer esse documento de forma que ele fique acessível de uma forma mais prática para que outras pessoas bibliotecárias que trabalham em bibliotecas públicas possam pegar esse documento e utilizá-lo como prática, sabe, de utilização dessas redes sociais. E que não precise ler a tese, não precise ler essas 160 páginas para poder ter essa experiência. Então, transforma isso num manual, numa cartilha não, num manual, num guia, alguma coisa do tipo, porque vai trazer, assim, vai ser uma mão na roda para as pessoas bibliotecárias que estão atuando nesse espaço, tá?
Parabéns, Letícia, pela tua pesquisa. Parabéns, Gabi, tá certo? E me coloca à disposição, caso você queira fazer o estudo das métricas aí, desses quatro indicadores, se você quiser enveredar, você já tem os dados. Eu até achava que você ia usá-los, mas você não usou. Mas se você quiser usar, eu estou aqui disponível para a gente fazer juntas e a gente contribuir aí com a melhoria do teu trabalho, tá certo? Parabéns a vocês, tá? E é isso, Gabi, passa a Obrigada, voz aí para Lediane. você. Então tá, obrigada aí pela leitura também cuidadosa, minuciosa e propositiva, né? Que a gente está aqui nessa sessão hoje, né? Para aprender, para trocarmos e ter ao final um trabalho ainda de melhor qualidade, né? Porque vai ficar disponível, né? Ao público, né? Não só aqui no Rio Grande do Norte, mas como foi bem dito, que sirva também para outras pessoas, né? Em bibliotecas públicas, e a mecânica também, né? Ela pode ser útil para uma biblioteca universitária, enfim, independente das tipologias. E aí, puxando algumas coisas que a professora Lediane comentou rapidamente, Letícia, antes de passar a palavra para você, de fato, eu acho que nesse produto tão aguardado e esperado, né? A gente precisa colocar alguns tutoriais, assim, por exemplo, essa questão que a Lediane comentou, né, das postagens, né, dessa programação. Por que você acha que eu passei para o Lediane essa questão das redes sociais? Porque eu não tenho a mínima ideia como faz. Né? Então, assim, ela é uma pesquisadora, eu pressuponho, obviamente ela sabe fazer, né? Mas e a pessoa que vai receber essa cartilha, vai receber esse produto, né? Cartilha não, né? Esse manual, esse guia, como é que ela vai fazer isso? Eu acho que a gente precisa, como é uma pesquisa com uma proposta de intervenção, melhorar de fato essa aplicação para que a pessoa efetivamente entenda e a gente não maqueie, né? Então é só fazer isso. Então é ser mais didática, mais sistemática, mais processual. Né? E aí, inclusive, falando em processo, de fato a gente vai rever, né, essas questões da metodologia com calma e todas as considerações que foram feitas. Como eu disse, as mídias sociais é meu calcanhar de Aquiles, né? Então, o que a gente fez foi alinhar, né? Então, a Letícia parte dessa angústia, né? De fazer parte do momento que a biblioteca ela é reaberta em um outro cenário, onde as mídias são, de fato, mais presentes na vida dos brasileiros, até mais como a gente gostaria, né? Então, mas o fato é que a gente tem que encarar isso, e isso, em alguma medida, pode ser importante, como né? Assim, essa relação que a Letícia defende, né? Entre a instituição que existe, né, física, e o digital, né? Como alinhamento entre o uso dessas duas ferramentas, instituições. Então, a gente buscou fazer esse alinhamento de mídias, biblioteca pública, práticas sociais. Então, há uma complexidade aí, né? Essa luta contra o tempo, contra as adversidades que ocorrem mesmo da vida, né? E aí, agora, eu acho que, né, nesse momento, a gente segue de um certo modo, mais ancorada, né? A partir da leitura também das especialistas. Bom, Letícia, é com você. Oi, obrigada, Iladiane, pelos apontamentos. Como a Gabriela estava falando, assim, a gente teve que correr um pouquinho com a pesquisa para poder entregar, de fato, meu prazo estava esgotando, estava no limite, mas ter essa visão de fora de vocês, especialistas, professoras, é muito importante para fundamentar melhor o trabalho. É claro que eu estudei muito, eu pesquisei muito, Gabriele também, sempre que eu mandava a dissertação para ela, ela me devolvia com um monte de texto para ler, um monte de coisa para fazer. Então, de fato, a gente se dedicou 100% da nossa forma, mas muito obrigada. Vou ler direitinho todos os apontamentos que vocês fizeram e vai ficar muito bom. Também. Gente, eu vou encerrar a gravação, só para não ficar também muito extenso, já que esse momento da arguição, né, foi encerrada, a primeira parte, depois a banca, eu, a professora Lediane e a professora Janice, a gente segue para uma sala privada, eu já tenho o link criado que eu vou disponibilizar no chat, de modo que vocês possam ficar aí e a gente retorna depois da nossa reunião. Mas deixa eu só encerrar aqui, por favor. Um minutinho.